Eu tenho tempo. Eu tenho saúde. Eu faço sexo. Eu como de tudo. Macedo você é velho acabado, esperando a morte. Falei para não ter filho, não falei, não, até pagávamos para fazer tudo, mas tem filho, o problema é que eu se vira. Vai embora daquilo, Deus sabe de você não, Deus sabe de tudo você não, se vira. A igreja não foi uma instituição social. O Senhor Cristo nasceu, a partir de hoje, o pastor, ele só vai gerar filho no Espírito. A partir dessa data. Não é mais a pastor e filho. Vocês entenderam? Inscreva-se e ative as notificações para você ficar atualizado. Bom dia, Marcelo Roque. Estou te mandando esse áudio e espero não ser muito extenso, né? Porque a gente vai falando e vai relembrando muitas coisas e a gente quer falar, sabe? Porque a gente quer ajudar as pessoas, ajudar aquelas pessoas humildes, aquelas pessoas de coração, sabe? De coração bom, aqueles obreiros que ainda continua nessa empresa, né, que estão com os olhos vendados, como eu um dia tive. Então, Marcelo, eu cheguei na Igreja Universal em 1992, 91 para 92. E eu estava muito doente, eu estava com uma depressão, com síndrome do pânico, e eu estava muito mal mesmo, muito mal mesmo. E eu fui levada por uma amiga, foi até eu mesma que pedi para ela me levar na igreja dela. Eu conhecia a Igreja Universal só de ouvir, né? E ela me levou. Chegando lá, fui atendida por um pastor, na época, pastor Arildo, nunca esqueci o nome desse pastor, porque ele me ajudou muito. Ele e os obreiros desta igreja situada em Madureira. Não sei se ainda existe essa igreja lá. Então, esses obreiros foram na minha casa, fizeram oração, estava a campanha da Rosa, né? E fizeram oração na minha casa. E a partir dali, eu comecei a ir na igreja. Marcelo, eu tinha tanta vontade de me curar, eu queria me curar, sabe? Sair daquele desespero a qual me encontrava. E eu me dediquei de corpo e alma e espírito, né? Nessa luta, nessa batalha. Naquela época, não existia mídia, né? A igreja tinha 13 para 14 anos. Então, era assim, considerada ainda uma igreja muito nova. E os obreiros naquela época, né? Eles me ajudaram muito, orando por mim, me apoiando, me ajudando. Então eu ia para a igreja todo dia. Eu ia na igreja 3 vezes por dia.
tamanha era sabe, tamanha era a vontade de me curar. E ali eu fui aprendendo, e ali eu fui adquirindo fé, e fui lutando contra aquela enfermidade, e fui lutando, e fui lutando, e fui lutando, até que eu consegui sair da situação que eu me encontrava. Então, eu pensava que era a igreja, que eram os pastores, que era, né, que havia me curado, que havia me curado. E eu tomei um amor muito grande pela Igreja Universal, porque eu via que foi ela que me curou. Eu via assim, foi ela que me curou. Hoje eu sei que foi a minha fé me salvou, a minha fé me curou. Mas só que eu não pensava assim dessa forma. Claro que os obreiros me ajudaram muito, muito, muito. E dali eu fui crescendo, né? Fui crescendo ali na fé, fui crescendo. Nessa época eu era cabeleireira e tinha ABC, né? Um trabalho muito bonito que havia nessa igreja, né? Nessa empresa. E aí eu me dediquei muito. A gente evangelizava, cuidava das pessoas, eu cortava cabelo dos mendigos, a outras obreiras cuidava de feridas, essas coisas que você conhece, tu já teve lá, né? E cada vez mais o meu amor por essa empresa se transbordava. E aí os meus parentes foram ficando tudo contra mim, porque eu fiquei de uma forma, Marcelo, eu queria tanto agradecer a Deus, eu agradecia a Deus por aquela igreja, eu agradecia a Deus tudo que acontecia ali naquela igreja, sabe, que eu pudesse fazer, eu fazia em agradecimento por eu ter sido curada daquela enfermidade diabólica. Aí os anos foram passando, né? Os anos foram passando, e eu ali na igreja, Então começou uma briga muito grande na minha casa, uma discórdia. Começou uma discórdia muito grande porque o meu esposo achava que eu estava perturbada, porque eu só queria saber de igreja. Eu não perdia uma oração do Macedo, desse sem vergonha. Eu não perdia. Era a oração de meio-dia, era a oração às 11 da noite. Assim, a minha vida era igreja. Só que meu marido, ele não suportava isso. Não que eu não cuidasse da minha casa, porque eu fazia tudo isso para a igreja, porém eu não esquecia do meu lado de esposa, de mãe, né? Então fazia as coisas na minha casa, mas a minha dedicação era totalmente para a igreja. Quase não visitava parentes, era só evangelizando, né? Então essa foi a minha vida na Universal. E quando as pessoas criticam, por que fica tanto tempo? Por que fica tanto tempo? É justamente por causa disso. É uma lavagem cerebral que é feita na pessoa, que foi para lá carente de alguma coisa, com algum problema, e ela se sente gratificada. Então, tudo que ela vê de errado, ela acha que é o diabo, ela acha que é os maus olhos. Aí ela pensa, quando eu cheguei lá, eu estava nessa situação. Aí você começa a questionar você mesmo, porque você vê as coisas erradas. Porém, eles fazem essa lavagem tão bem feita, tão perfeita, que você acha que é você que é errado, que é o diabo que tá tentando te tirar da igreja. É assim que funciona. Por isso que eu fiquei esses 26 para 27 anos lá.
Então, depois, a fogueira santa era de ano em ano, e a gente contava nos dedos, Marcelo. A gente contava nos dedos o dia da fogueira santa chegar. Que, que para nós era uma coisa grandiosa, porque a gente ia fazer algo especial para Deus, né? Muito mais do que a gente fazia no dia a dia da igreja. Então, a gente contava nos dedos. E eu ali, dando o meu sacrifício. Nunca peguei um centavo do meu marido, porque eu sempre trabalhei, eu tinha o meu dinheiro, tudo era para a igreja, tudo. Aí a gente pergunta assim, mas você não foi abençoada? Você não foi abençoada? Sim, sim, fui abençoada em algumas coisas, sim. Por quê? Porque eu exercitava a minha fé. Eu exercitava a minha fé. Porque lá você aprende a ter fé. Lá você aprende a ter fé. Hoje eu sei, né? Que através daquelas ofertas, através dos envelopes. Então, você dá, porque você, sabe, você vai conquistar. É isso que eu ensinava. Você vai conquistar. Eu digo uma coisa para você, Marcelo. Eu nunca fiz uma fogueira santa que não fosse pela minha vida espiritual. Eles falavam em riqueza, que a gente tinha que ser próspero, porque você dá um testemunho que foi curada, não chama atenção. O que chama atenção é você ter muito dinheiro, é isso que chama atenção. Era isso que eu via lá. Mas eu sempre pedi a Deus pela minha vida espiritual, porque eu sabia como que eu cheguei lá na igreja. Então eu queria ganhar almas. Eu queria ganhar muitas almas. Então, as minhas fogueiras santas sempre foi no sentido de que o Senhor me desse sabedoria, que o Espírito Santo transbordasse na minha vida, que aonde eu colocasse minha mão eu pudesse curar, eu pudesse salvar. Era assim. Era assim. Então, o meu amor pela Igreja Universal do Reino de Deus era muito grande. Era muito grande. Eu ficava triste quando as pessoas falavam mal da igreja. E era por isso que eu tinha problema no meu casamento. Porque meu marido era contra, né? Contra essa igreja. E eu dizia que ele estava possuído, né? É o demônio, é o diabo que está fazendo. Então eu não tinha visão, porque estava totalmente tapado. Minha visão estava tapada. E os anos foram passando e eu ali, né, fazendo tudo de perfeito para Deus, procurava, sabe? Olha, Marcelo, eu era assim, sabe, muito dedicada. Sabe aquela obreira que, chama Dona Sara, era assim. Eu era muito dedicada. Depois eu vim para Campo Grande, no Rio de Janeiro. Eu me mudei e vim para Campo Grande, no Rio de Janeiro. Aí fui logo buscar uma igreja ali por perto e achei uma igreja ali. E fiquei congregando ali. Aí, Marcelo, eu nessa época, eu ainda não estava como obreira, mas fazia praticamente todo o trabalho de obreira, só não impunha a mão nas pessoas, mas orava, né, ia com eles, fazia, era assim. E aí, eu chegando em Campo Grande, fui levantada obreira, e foi quando eu comecei a ter uma certa liberdade, né, na obra. Estava mais em contato com os obreiros, reuniões fechadas, aquelas coisas todas que você sabe que acontece lá.
E aí eu fui vendo que as coisas, sabe? Fui começando a observar mais as coisas. E nesse período em que, em que eu cheguei lá em Madureira, na igreja, eu perdi um filho. Eu tinha um filho de 12 anos e ele teve uma infecção generalizada que os médicos não souberam me explicar a razão. E meu filho faleceu com uma semana. Foi naquela época, foi naquela época em que aquele bispo deu Sutina Santa e a Rede Globo de televisão fez a mídia, né, caiu em cima da igreja e nós fomos, não sei se nessa época você lembra, e nós fomos para a Cinelândia. Nós paramos o trânsito no Rio de Janeiro. O povo, a maioria do povo, estava tudo lá. Colocaram um palanque e abaixa Globo, abaixa Globo, abaixa Globo. Era isso que a gente cantava, né? Falava, gritava, né? E ali foi dito que nós íamos comprar um canal de televisão. Olha, Marcelo, eu deixei meu filho estava doente em casa. Você vê a minha ignorância. Eu deixei meu filho com o pai e fui para lá. E fui para lá vestir a camisa universal. Fui para lá, junto com o povo. E aí meu filho veio a falecer. Meu filho veio a falecer. Aí eu sofri uma perseguição muito grande dentro da igreja, com os obreiros. Porque eles diziam para mim que meu filho foi o diabo que tinha levado. O diabo tinha matado meu filho, se eu estava em pecado, o que eu tinha feito. E aí eu fiquei num desespero muito grande, né? Aí achava até que era o diabo mesmo que tinha levado meu filho. Achava que era o diabo que tinha levado meu filho, porque eu brigava muito com meu marido por causa da igreja. Eu falei, esse é o diabo levou meu filho. E eu fiquei assim, sabe? No mesmo tempo que Deus falava no meu coração que não, mas devido a eu estar com meus olhos bem tapados, eu achava que era o diabo, Marcelo. Aí um mês depois, teve uma grande concentração no Maracanã, que a igreja fazia muito, porque se hoje ela fizer, não vai encher, conforme antigamente. Então, teve uma concentração muito grande no Maracanã. Eu me lembro que encheu o Maracanã, encheu o Maracanãzinho e ainda ficou pessoas do lado de fora vendo no telão, para tu ver a força que essa empresa tinha. E nessa concentração, o bispo tinha falado da morte do filho do Gonçalves. Da morte do filho do Gonçalves. Eu não sei se nessa época você foi nessa concentração. Aí falando da morte do filho do Gonçalves, que tinha morrido como semelhante ao meu filho. E aí o bispo, né, exaltava o Gonçalves, esse sem vergonha, exaltava o Gonçalves. O filho do Gonçalves está em São Paulo, está lá sendo velado, né? E o Gonçalves está aqui. Isso é fé, isso é fé. Vocês não têm que ter o coração, vocês têm que ter um coração duro para essas coisas, ele falava. Aí ali, Marcelo, ali eu comecei a sair uma poeirinha pequenininha dos meus olhos. Porque eu falei, poxa, por que ele exalta? Por que ele exalta esse homem?
Por que que para mim, foi o diabo que levou meu filho e para esse homem não? Será que é porque ele é bispo? Eu me fiz essa pergunta. Mas, na mesma hora, aquilo veio assim na minha cabeça, assim, né? Não, eu tô olhando com maus olhos. Eu tô tendo maus pensamentos. E fui levando a vida. Aí, como te falei, vim para Campo Grande. Fiquei congregando na igrejinha lá. E ali eu fui depositando, né? Eu fazia reunião. Você tem uma ideia? Eu fazia reunião, né? Nas quinta-feiras, que geralmente quase ninguém vai. Então, eu ia no jejum e o pastor ia dormir. E falava, dona Coisinha, a senhora vai faz a reunião para mim. Faz a reunião para mim, porque eu tenho que resolver algo no escritório. Depois eu vi que ele ia dormir. E a reunião que eu fazia às quinta-feira começou a dar resultado, porque tinha um posto de saúde bem à frente dessa igreja. Então eu reunia aquelas pessoas do jejum e a gente fazia uma oração. E começou a chamar a atenção desse posto de saúde. Porque eles pegavam um número e depois tinha que ficar esperando, né, o médico. Aí eles iam para lá. Aí foi uma coisa boa. Aí o pastor, a sua reunião tá uma bênção, a mulher de Deus, aquelas coisas todas, né? E eu comecei a fazer a reunião de quinta-feira, já como obreira, né? Comecei a fazer a reunião de... Mas aí ele ficou com medo de repente, chegar algum regional, né? E ele viu também que estava enchendo a igreja. Aí ele ficou interessado e começou a fazer a reunião. Entendeu, Marcelo? Aí tudo bem. Aí depois eu saí dali, fui para a sede de Campo Grande. E ali na sede eu vi assim, sabe, bastante coisa. Porque, gente, vocês que estão ouvindo esse áudio, preste atenção. Tudo que esses homens falam é verdade. Tudo que o Marcelo fala, Profeta Nervoso, Nathan Silva, Bispo Pedro Paulo, tudo é verdade. Vocês sabem que é verdade. Mas eu entendo vocês, porque eu era igual a vocês. Hoje, na época que eu entrei para a igreja, não havia mídia, mas já havia corrupção. Só que não havia mídia. Então a gente vivia aquele mundo ali. A gente via as pessoas falarem, mas pessoas de fora. E a gente achava que eles eram endemoniados. Mas hoje existe a mídia. Hoje fica quem quer. É só analisar. É só vocês verem os depoimentos das pessoas, assim como eu estou dando esse depoimento também. Mas fui para a sede. E eu já estava sabendo da verdade. Eu já estava lutando contra mim mesma. Não posso ter mais pensamento. Isso que acontece é real. Essas ignorâncias, sabe? Essas hipocrisias, sabe? Esses pastores. Olha, Marcelo, é coisa incrível. São depoimentos que vinham até a mim, sabe? Que foram me abalando mesmo, foram me mostrando mesmo. Como na Catedral do Rio de Janeiro,
uma obreira trabalhava na faxina lá e ela limpava o escritório do bispo. Para ele entrar no escritório do bispo, né, cuja maçaneta é toda de ouro, assim ela me relatou, para ele entrar, tinha que entrar com 2 seguranças. Tinha que entrar com 2 seguranças lá. O tapete, você botava os pés no tapete, cobria teu sapato. Coisa de primeira. Lá tem tipo uma estante, é cheia de uísque. Uísques importados. Eu fiquei pasma quando ela me falou isso. Falei, bebida dentro da igreja? Ah, eu não acreditei nela. E hoje eu sei que é verdade. Hoje eu sei que é verdade. Mas aí, você desculpa, Marcelo, de eu estar assim atropelando, porque são lembranças que vêm e a gente quer contar. Então, eu já na igreja de Campo Grande, ali no Rio de Janeiro, na sede, ia haver uma visita do Romualdo Panseiro, esse sem vergonha, ia ter. E ia ser uma reunião de portas fechadas, né, com todos os obreiros uniformizados e com crachás. E a gente ficou esperando o bispo Romualdo chegar, né? As obreiras preparando tudo, né? Aquela coisa, o bispo Romualdo vai visitar a nossa igreja e todo mundo ali, né, naquela ansiedade, feliz, ai, vai ter uma busca, ai, meu Deus, vai ser lindo, a gente preparando a igreja, né? Porque você sabe, Marcelo, que nós aqui compramos tudo para a igreja. A igreja não dá um centavo para nada. Nada. Nós que compramos tudo. Desde do papel higiênico à Santa Ceia. Não querendo, né, fazer uma comparação. Mas tudo somos nós que compramos. Quando não só os obreiros, aqueles membros antigos, aquelas senhorinhas, né? Ali. É tudo a gente que faz. E quando tá pouco, a gente faz gincana. Lembra, Marcelo, das gincanas? Então, a gente faz as gincanas. Aí vem o grupo jovem, né? Que na minha época é grupo jovem, agora é FJU, né? Aí vem o grupo jovem, vem até EBI entra. Porque é lá que começa. Mães, vocês que estão ouvindo o meu áudio, cuidado com seus filhos, porque é na EBI que eles começam a fazer a lavagem cerebral. Porque se você perguntar ao seu filho o que você quer ser quando crescer, ele vai dizer, eu quero ser pastor. Se você perguntar à sua filha, ela vai dizer, eu quero ser esposa de pastor. Porque a lavagem cerebral começa desde pequenininho, lá na EBI. Infelizmente, lá na EBI. Mas aí a gente fazia gincana. Então entrava os grupos, né? O evangelismo, entrava os obreiros. Então a gente fazia aquela gincana para poder ter vassoura, produto de limpeza. A gente estocava a igreja, porque os grupos, né, se reuniam, então cada um queria fazer o melhor. Aí a gente inventava assim, um passeio, né? Um passeio para o grupo que ganhava, que geralmente era nós mesmos que nos reuníamos fazendo vaquinha para patrocinar aquele grupo que ganhava. É assim que funciona. Mas então, esse bispo, Romualdo, esse cachorro sem vergonha, ele ia lá na igreja. E foi aquela preparação para a gente receber. Aí tá.
Aí a reunião com ele ia ser depois da reunião normal da igreja, né? Aberta ao público. E era 7 horas da noite, numa quarta-feira. Quando terminou a reunião, por volta de 9 horas, por aí assim, que o regional não se estendeu muito, por causa dessa visita do Romualdo, e aí a reunião acabou mais cedo. E aí, cara, o povo saiu, certificaram que não tinha ninguém lá, né, de fora, e ficamos nós, os obreiros, ali. E aí, daí a pouco, ele desce e fala: boa noite, pessoal. E todo mundo, boa noite. Todo mundo ali, tudo bonitinho, né? Desculpa, Marcelo. Então, ele virou e falou assim: olha, a minha visita aqui é para dizer para vocês, obreiros, que vocês são a vergonha da Universal. Vocês são a vergonha da Universal. Porque vocês não têm R$ 1 para dar de oferta. Vocês são mole. Vocês não sacrificam. Eu me enojo de estar fazendo essa reunião. Porque vocês são molengas. Os endemoniados lá fora tá cheio de dinheiro. São grandes empresários. E vocês aqui não saem dessa vidinha. Aí quando ele falou aquilo, né, a gente ficou tudo assim. E aí ele falou assim pra gente: olha só, vocês querem ganhar dinheiro? Vocês querem ganhar dinheiro? Vocês compram um isopor bem grande, enche de cerveja e vai pra praia vender. Aí você vai ajudar a igreja. Aí vocês vão poder sacrificar. Enquanto ele estava falando aquilo, eu me lembrei quando eu entrei para a igreja. Porque o vício era do diabo. O vício era do diabo. Então, como que eu ia fazer o que ele estava mandando? Se é bebida. Aí ele falou: vocês estão pensando que isso é pecado? Isso não é pecado, não. Não é pecado, não. Entendeu? Vocês fazerem isso. Eu sei, Marcelo, que foi uma reunião pesada. Foi uma reunião pesada. Não teve busca, não teve palavra. Depois que ele sentou o pau na gente, depois que ele humilhou a gente, jogou a gente no chão, aí ele falou: bom, pessoal, boa noite, vão para casa que já está tarde. Saímos de lá, ia dar 11 horas da noite. Eu morava um pouco afastado, tive que esperar ônibus e saímos tudo de cabeça baixa, decepcionados. Então, eu já estava muito triste com isso, né? E aí foi outro também, um tal, aí houve um outro também, um tal de pastor baiano, um regional. O homem ruim, não sei nem o nome daquela praga, só conheço como pastor baiano. Esse homem era ruim, mas ruim. Não sei nem se já morreu, sei. Então, esse homem estava na época da política e a gente teve uma reunião de portas fechadas, né? E ele perguntou quem é que estava com a igreja. Quem é que estava com a igreja? E tinha lá o bispo Jodeni, né? Que esse bispo Jodeni, não sei se tu conhece ele é o manda-chuva de Campo Grande. Foi ele que abriu as igrejas lá pro lado de Campo Grande, né? Então, ele é muito conhecido. Ele estava para ser reeleito. E tinha um outro também, que me foge o nome dele agora, muito conhecido também, um moreno alto,
e tinha um pastor, que era para ser deputado. Aí ele falou, ó, pessoal, esses são os nossos candidatos, e quem tá com a gente? Quem tá com a gente? Todo mundo, eu. Inclusive eu falei. Aí ele virou e falou assim, ó, nós temos o nosso bispo, o outro bispo, João Mendes, não sei se tu conhece, João Mendes. Temos o nosso bispo e tem aqui esse pastor. Então, a gente quer o voto. A gente precisa, porque a igreja precisa de ter os seus candidatos, a igreja precisa, né? Mas não adianta pedir nada não, depois que eles forem eleitos. Já vou logo dizendo, não adianta pedir nada não, porque eles estão sendo eleitos não é para ajudar ninguém, é só para ajudar a igreja. Entendeu? Então, fique ciente disso. Aí um obreirinho levantou a mão, ele falou, o que foi, rapaz? Fica de pé. Aí o rapaz falou, pastor, é porque eu conheço o bispo Jodeni e o bispo João Mendes, mas esse pastor eu não conheço não, então eu não vou votar nele não, porque eu já tenho até outro candidato. Para que aquele obreiro falou aquilo? Na mesma hora, ele falou, rapaz, quem não é com nós é contra nós. Você, a partir de hoje, você não é obreiro mais. Você não vai nem ficar no banco. Você vai ficar como membro. Porque você não faz parte do nosso pensamento. Aí o rapaz ficou muito decepcionado. Aí depois que terminou a reunião, aí eu estava lá, né, varrendo a igreja, aí o rapaz chegou para ele e falou, pastor, me perdoa, não me tira da obra não me tira não, eu vou votar lá no candidato que o senhor falou, eu vou votar, prometo para o senhor. Ele falou, você tem certeza, né? Então tá bom, você vai voltar, vai ficar como obreiro, mas nunca mais, rapaz. Rapaz, nunca mais você faça isso. Nunca mais. Aí assim, sabe, Marcelo, você me desculpa esse áudio longo, mas são coisas que eu estou te relatando aqui que a gente vai fazendo lembrança, né? Como os meus filhos na Fogueira Santa de Israel, eles eram da EBI, e eu fazia colar de bala, né? Olha a vergonha que eu fiz meus filhos passar por causa dessa empresa, né? Eu fazia colar de bala, amarrava as balinhas e fazia aquele colar e botava neles. Aí quando terminava a reunião, aí as pessoas passavam assim, compravam balinhas para eles sacrificarem, entendeu? Na Fogueira Santa, nem eles ficavam de fora. Sem contar que carros que eu vendi, né? Essas coisas todas eu passei lá dentro. Muita coisa, Marcelo, que tem. Se eu for relatar aqui, a gente vai levar meses, né? Hoje, como que está a minha vida hoje? Hoje eu sofro, Marcelo. Hoje eu sofro porque eu vejo aqueles obreiros que hoje são obreiros, pessoas, né, que eu falei de Jesus, que eu levei para a igreja, que hoje são obreiros e que estão lá, né? Estão com as vendas nos olhos, que eu tento falar, mas eles não aceitam, porque é aquilo, né? A gente quando sai, quando a gente abre os nossos olhos, a gente é isso tudo aí que eles falam, né? Que a gente não presta, que a gente é demoniado, essas coisas que a gente já nem esquenta mais a cabeça, né? Mas que graças a Deus, através das denúncias, a gente está chegando lá. A gente está chegando lá. Porque isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho minhas 2 casas, tenho meu carro, cheguei da Flórida, né? Nada disso eu podia fazer, Marcelo. Nada disso eu podia fazer. Eu ia para a igreja, quando não a pé,
eu ia de bicicleta. E às vezes, dia de domingo, estava chuvoso, eu chegava na igreja toda respingada de lama, porque eu não tinha um carro, porque eu não tinha condição. Era assim que era a minha vida. E a tristeza das brigas que eu tive com meu marido. Teve uma época que ele chorou por causa de um cartão de crédito, né, que estava alto e estava na época da Fogueira Santa. E eu não dei um centavo. Peguei tudo que era meu, né, e dei. E aí ele chorava. Essa foi a minha vida, sabe? Do meu marido ter morrido sem eu estar com essa visão que eu tenho hoje. Sabe? Que eu chamava ele de ave de rapina. Era assim que eu chamava ele, era assim que eu via as coisas. Marcelo, eu sei que você vai ouvir esse áudio e se você botar no seu canal, eu espero contribuir com aqueles que ainda estão lá com as vendas nos olhos, tá? Que o Senhor Jesus te abençoe, viu? E obreiros, acordem enquanto há tempo. Porque quando a gente tem um coração puro, que a gente não sabe da verdade, Deus até nos perdoa. Mas quando a gente é conivente, aí, meu amigo, aí fica complicado, entendeu? Porque vocês sabem, vocês estão tendo a oportunidade de saber, mas vocês ainda ficam lá, né? E são coniventes. Não tenham medo de sair. Não tenham medo. Porque vocês vão ver que a sua vida vai mudar. Tá bom, Marcelo? Desculpa aí pelo áudio longo. Inscreva-se e ative as notificações para você ficar atualizado.